Olá, querido aluno, Deus te abençoe. Mais uma aula aqui, interpretaçãobiblica.com.br. Hoje, Mateus capítulo de número 13, verso por verso. Lembrando que você tem disponível o mesmo documento que eu uso aqui, ó, que eu preparei para a aula, você tem em PDF. Você pode baixar, pode usar para apostila, aula, sermão, enfim, beleza? O importante é levar a mensagem para frente e eu estou muito feliz em poder te ajudar, te servir nesse conteúdo aqui. Vamos lá? Mateus capítulo 13, versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto do mar. Assentado junto do mar. Assentou-se e ajuntou-se muita gente, de sorte que, entrando num barco, assentou-se. Assentado junto do mar, assentado no barco. Então ele se assenta por duas vezes, dois momentos aqui. É relevante? É relevante. E toda a multidão estava em pé na praia. Ok? Pessoas aflitas não aproveitam nada dessa vida enquanto estiverem aflitas. Elas precisam da paz que só Jesus pode dar. Então, nesse episódio aqui, Jesus se assenta por duas vezes na praia do barco. Isso nos arremete ao seguinte: todo pregador e ensinador tranquilo vai produzir uma mensagem com maior profundidade, pelo tempo de reflexão, de estudo e de profundidade que se tem no assunto. Então as pessoas não procuram conforto quando elas precisam de solução. E isso precisa de um pouco mais de especialidade, certo? Todo ensinador da palavra de Deus deve demonstrar serenidade, porque é isso que Jesus está demonstrando aqui. E o ensinador da palavra de Deus precisa dessa postura segundo Jesus aqui. Uma postura de quem está sentado, que significa moralmente bem. Então, na posição, e não no posicionamento do povo, que aqui o posicionamento do povo em pé fala de ansiedade e de emoções abaladas ou desespero. Tá? Então, alguns valores aqui quanto a ministrar da palavra de Deus. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas. Nós vamos falar muito de parábolas aqui, então fica aqui comigo. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Ok? Jesus está falando isso no barco, tá certo? Essa é a mensagem que ele ministra lá no barco. O método preferido de Jesus para ensinar eram parábolas. Então as parábolas são ensinos tirados do cotidiano para explicar as verdades espirituais. Sabe lá em Lucas 5, quando Jesus está no barco e ele começa a pregar, e aí então Pedro diz assim: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador. E ele diz assim: fica tranquilo que eu vou te fazer pescador de homens. A mensagem daquele barco é essa aqui. Ele ministra sobre o semeador. Na verdade, ele conta uma série de parábolas que confrontam o judaísmo e a religião, e isso revoluciona a vida, tem um cisco aqui, gente, revoluciona a vida e o ministério de Pedro, tá? Então vamos lá. Jesus conta muitas coisas por parábolas, porque parábolas era o método preferido de Jesus para ensinar, e parábolas de uma forma simples são ensinos aqui, ó, tirado do dia a dia, do cotidiano, para explicar grandes ou poderosas, incríveis, sobrenaturais, verdades espirituais, ok? Vamos avançar. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então está aqui a primeira tentativa do semeador, eu vou colocar assim. A semente ela não teve tempo para germinar, ela caiu na terra, mas já foi roubada. Então essa semente ela foi semeada, mas ela não teve tempo de morrer para germinar. Essa semente aqui, essa primeira tentativa aqui, fala da semeadura de uma palavra que a gente chama de palavra original ou palavra de princípio. Então as palavras que caem sem a oportunidade de germinar são palavras desprezadas e pisadas pelos homens. Então essas palavras são roubadas por Satanás, porque toda palavra de princípio desprezada torna-se alimento poderoso para o diabo. O diabo se alimenta disso. Então o diabo ele vem para engolir. São palavras poderosas de princípio, ele tem que arrancar isso da possibilidade de que essa palavra volte à tona, tá? Então, se ela não tivesse sido desprezada, ela se tornaria uma palavra de alta produtividade, 100 vezes mais. Você vai entender no final da parábola agora. Vamos lá.
Versículos 5 e 6. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não havia raiz. Então aqui nós temos a segunda tentativa da semeadura do semeador. Então, sementes que germinaram, mas não tiveram como se desenvolver. Elas foram semeadas, morreram, germinaram e apareceram. Só que elas não tiveram como se desenvolver. Por essa razão, elas tinham uma capacidade limitada de produtividade, só de 60 vezes. Diferente da primeira, que nem sequer nasceu. Você vai entender lá no final essa questão da porcentagem ou da capacidade de produção. 30, 60 e 100 por 1, ok? Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aqui está a terceira tentativa de semeadura da semente pelo semeador. Então a semente aqui, ela germinou, ela nasceu e ela cresceu. A primeira nem germinou, a segunda germinou e nasceu. Essa aqui germinou, nasceu e cresceu. Tá? Então as palavras de outro, as plantas de outro gênero, cresceram tão rápido quanto ela. Por isso começaram ali a roubar o ar. Então foram rapidamente começaram ali a sufocar. Então essa semente tinha capacidade, por essa razão, de produzir só 30 vezes. Então, diferente da primeira, que só foi semeada, e da segunda, que até brotou, essa nasceu, cresceu, porém houve frustração. Na verdade, ela não sofreu com frustração ou decepção, que é o caso das anteriores. Ela sofreu uma tragédia, porque os espinhos cresceram com muita força, mais do que ela, lhe roubaram a vida, lhe roubaram o ar. Então ela não tinha ainda condições de produzir tanto, era só 30 vezes. Porque você vai ver que esses espinhos estavam envolvidos com as coisas do mundo, tá? Versículos 8 e 9, e outra caiu em terra boa e deu muito fruto. 100, aqui está a chave, ó. Outro 60 e outro 30. Eram 4 semeaduras, porém, a resultado de somente 3 semeaduras, porque a primeira foi desprezada, se perdeu. Mas se ela tivesse vingado e não houvesse desprezo do coração da pessoa, ela produziria 100%. Então essa é a quarta tentativa da semeadura do semeador. E essas sementes produzem como pagamento, essa quarta tentativa, ela produz como pagamento a perseverança do semeador, que está em Eclesiastes 11:6. Veja que o problema não era a semente, o problema também não era a terra, e que representava aqui o coração dos homens. Mas o problema estava na qualidade com que a semente era semeada. E há uma expressão forte em Jeremias 23, 28 a 30, que Deus tem um compromisso com a verdade da sua palavra. Então quando você ensina, quando você ministra, quando você prega, você não fala o que você acha, você fala o que Deus está dizendo. Você apenas facilita as pessoas no entendimento do que Deus está dizendo. Então não inventa moda, dizendo, olha o que Deus está me mostrando, o que Deus está me dando, se é só fruto da sua imaginação. Aqui que está o problema. Por que muitas pessoas estão tão feridas, cansadas, sobrecarregadas e desistiram da igreja? De tantas promessas que lhe foram apresentadas e nenhuma tinha base bíblica. Nenhuma. Nenhuma. É um monte de promessa, um monte de privilégio, sendo que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7, 8, 9, ele diz assim, graças a Deus que eu perdi tudo que eu pensei que tinha valor. Porque quando eu perdi as coisas, eu encontrei a Cristo. Então é só toma, pega, receba, chega uma hora que Deus quer provar o amor dele para com essas pessoas. Você está entendendo? Então, cuidado. É por isso que as pessoas estão doentes e fracas, porque foram ensinados com palavras doentes e fracas. Tá? A ordem, ou seja, seria 30, 60 e 90, certo? Porque a ordem de 3, 6, 9. Mas o Senhor Jesus fala sobre 30, 60 e 100. Por que 100? Porque Deus sempre nos dará com plenitude para sermos fiéis nas primícias. Então, de uma forma bem simples, se eu te dar 90... não é nada, mas se eu te dar 100, você vai ser fiel na sua generosidade e primícia, porque você dizimando, 90 é o suficiente para você, você deixa 10 no altar. Pegou? Fala isso na igreja que você vai ser tido como sábio, ou como herege, porque a religião não aceita a sabedoria. Boa. Bora para frente. Versículo 10. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que lhes falas por parábolas? Porque se lhes falasse abertamente, seria como a semente lançada à beira do caminho. Ele já fez o teste, mas havia desprezo. Então toda pessoa que despreza a palavra de princípio vai ter que aprender a ouvir por sinais e a interpretar parábolas. Até que se arrependa, porque o segredo é o arrependimento. Agora eu me arrependo por ter desprezado a sua palavra desse jeito. Pegou?
Versículo 11. E ele respondendo disse-lhes: por que a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado? Quer dizer, os discípulos não haviam blasfemado contra o Espírito Santo, porque o peso é do capítulo anterior, lá da blasfêmia contra o Espírito Santo, alegando que Jesus operava em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus está dizendo, como essa gente desprezou de mim e me zombou, mas vocês ficaram comigo e se tornaram parentes próximos, porque se tornaram meus discípulos, por vocês não terem blasfemado contra o Espírito Santo, vocês vão ver e ouvir, eles não. Tá? Aí você faz uma conexão depois com o versículo 16, porque os ouvidos e os olhos e o coração daqueles discípulos autênticos se tornaram terra boa para a semeadura da palavra. Ok? O versículo 16 daqui, ó, se você correr lá, você vê lá. Ó, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Então se tornaram terra boa. Ok? Versículo 12. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque aqui está a diferença entre o campo pedregoso e o campo frutífero. Então haverá um balanço, né? O Senhor vai manter esse equilíbrio quanto à generosidade da revelação dos seus mistérios. Versículos 13 e 14, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Ele está invocando aqui Isaías capítulo 6, versículo 9, porque aqui o ambiente do campo espinhoso, né? A aflição e a avareza não lhes permitiam nem ver e nem ouvir o que o Senhor estava fazendo. Coisas do ambiente do campo espinhoso. Então o espinho da profecia que os faria entender as coisas de Deus, o espírito da profecia que os faria entender as coisas de Deus não iria operar neles por causa da avareza e da dureza e da aflição que estava no coração deles. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e os cure. Então aqui, ó, há três tipos de terra que resistem à semeadura da palavra de Deus. Vamos colocar assim. Ouvidos que se tornaram insensíveis, olhos que se tornaram superficiais e coração aflito. Tá? Aqui seria insensível. Tá? Então, o que? A terra que resiste à semeadura da palavra de Deus. Ouvido insensível, olhos superficiais e coração aflito. Rejeitam de livre e espontânea vontade a verdade. Percebe? Ensine isso aí no culto da palavra. Versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. É o texto que nós usamos lá de cima, do verso 12, né? Isso, exato, do verso 11. Estamos agora a referência ao 16, porque o campo fértil e produtivo são as pessoas que veem e ouvem. Então não basta só você ouvir, você precisa compreender, e não basta só você ouvir, você precisa ver e ouvir pela palavra como resposta generosa ao altar e ao culto, à sua relação com Deus. Então entenda a relação do verbo e o poder do evangelho. Verbo Jesus, manifestação, ouvir e dar crédito ao seu evangelho. Versículo 17, porque em verdade vos digo que muitos profetas injustos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então os profetas que o digam, foram muitas as sementes lançadas em campos insensíveis aqui, a tradução. Insensíveis, pedregosos e espinhosos. Então os profetas enfrentaram a dureza de coração de ver e ouvir. Imagina aqueles que estavam podendo ver e ouvir de perto a Jesus e mesmo assim continuaram resistentes. Versículo 18, escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aqui Jesus vai explicar a parábola, e aí então a gente vai ter a capacidade de entendimento da parábola e produtividade 100 vezes mais, porque tudo isso vem pelo ouvir. Então vamos lá. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno, porque aquela ave que vem do céu e rouba é Satanás, arrebata o que foi semeado no coração, este é o que foi semeado junto do caminho. Então a palavra de verdade, princípio, é roubada do coração, porque o diabo sabe
que ele está correndo risco de deixar aquela palavra lá. Então a desatenção, a distração, a falta de interesse, a falta de fome, a falta de compromisso para buscar a revelação da verdade de Deus, produz esse efeito aí. Então a primeira semente ouviu, mas não germinou. Ouviu, mas não viu nada. Então ouvir e ver rompe com o coração de pedra. O inimigo que volta para roubar a semente é Satanás, é a única semente que ele voltou desesperadamente para roubar. Porque a outra da dureza do coração ele não se preocupou, a outra dos espinhos, que é o envolvimento com o mundo, ele não se preocupou, e a de 100% da terra boa ele não se preocupou. Ele só se preocupa com a primeira, porque é a palavra da verdade de princípio. Por quê? Porque se houver arrependimento sincero, o diabo terá que devolver essa semente 100 vezes. Então aprenderemos que a falta de entendimento produz o alimento para Satanás. Todas as vezes que você não tiver interesse para ouvir, entender e compreender a palavra de Deus, aquilo que ficar perdido em você se tornará alimento para Satanás. Ok? Versículos 20 e 21. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição. Ó. Angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então no caso aqui da segunda semeadura, ela ouviu, viu e abriu o coração, porém não tinha raiz profunda para suportar. Então, por que ela não tinha essa profundidade de raiz? Porque deixou-se levar pelas angústias, entrou em desespero, a perseguição se tornou insuportável e ela foi tragada pela tentação do escândalo. Então, ela conseguiu uma produtividade de 60%, ela perdeu 40% de produtividade. Percebe? Por que algumas pessoas na igreja conhecem a palavra, mas não são tão produtivas assim? E tem mais, vamos lá. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, mais os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Ela fica infrutífera. Aqui, ó. É o que ouve a palavra. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas tem cuidados com as coisas desse mundo e com a sedução das riquezas. A palavra ficou infrutífera e sufocada. Então aqui Jesus está explicando a terceira semeadura, quer dizer, essa semente aqui, essa pessoa aqui ouviu, viu, abriu temporariamente o coração, porém os muitos cuidados domésticos desse mundo e a avareza e o desejo de ser rico a qualquer custo, independente da provisão de Deus, sufocaram o seu crescimento, impedindo que desse fruto. Então ele se tornou altamente produtivo em 30%. Perdendo 70% de produtividade. Tudo isso, 70%. E os 60% poderão voltar se houver sincero arrependimento. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Chegamos na semeadura da terra boa. Aqui está o resultado da perseverança. Aqui está o resultado de toda a dedicação do semeador. Então, a terra boa conseguiu vencer a angústia e a avareza, que já não roubam mais. Satanás não tem acesso, ele perdeu. Então, confiar na boa palavra de Deus sempre nos dará um retorno de 100%. Confiar nas obras das nossas mãos vai nos frustrar. Então aqui a autoprodutividade é 100%. Agora, a fé sempre vencerá a angústia e a generosidade vencerá a avareza. Como que eu faço para vencer a angústia e o desespero? Creia, fé é palavra. Romanos 10 e 17, fonte de fé é palavra, vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E toda a nossa atitude de generosidade, dizimando, ofertando e ajudando as pessoas, vai fazer com que a gente vença a avareza. E agora, o resultado final, então, por que o resultado não foi 90, 60 e 30, ou 30, 60 e 90, e sim 100, 60 e 30? Expliquei um pouquinho rápido lá em cima. Porque Deus concederá 100 vezes mais a terra boa para provar da nossa fidelidade. Então, Ele nos dará muito mais na terra boa, porque Ele sabe que nós nos tornamos generosos com as nossas primícias, contribuições e generosidade. Tá? Versículo 24. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então essa parábola aqui, a partir do versículo 24, é uma parábola escatológica.
Então ela tem tempo para ser o cumprimento literal, que será no reino milenar de Jesus Cristo. Ainda que algumas pessoas tentem ler e aplicar a Bíblia só devocionalmente, no primeiro momento você tem que respeitar ela, bíblica revelada teologicamente. Então, a partir daqui do versículo 24, essa parábola aqui é uma parábola escatológica, ela vai ter o seu cumprimento literal no reino milenar de Cristo, quer dizer, no milênio. Então, da parábola anterior, Jesus é quem semeia no terreno do inimigo, que é um processo de manifestação da graça, salvação. A partir daqui, nessa parábola, a palavra semeada é o inimigo semeando contenda, discórdia no terreno de Jesus. Então, Satanás aqui vai se revelando como um enganador. Mas todo esse ambiente é milênio. Percebe? Pastor, acontece da mesma forma? São sombras, acontece. Coisas espirituais que são sombras de coisas futuras que... O que é uma sombra? Sombra, se você projetar a sua mão, luz, mão, sombra, ok? Luz aqui, passa, mão, sombra. A sombra te mostra que é uma mão, mas não te dá detalhes tridimensionais. Rugas, defeitos, aliança, traços, tá entendendo? Então, tem coisas que são sombras, mas vão ganhando... significado quanto mais perto você chega. Esse é o processo da revelação e da interpretação bíblica. Então, a partir do versículo 24, estamos falando do ambiente do milênio. Olha o que o versículo 25 e 26 diz. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, quer dizer, um tempo de paz e sossego. Lembre-se que morte para quem está com ele não é morte, é sono. Santos dormem no Senhor. Ele desperta os que dormem no Senhor, os santos, ok? Então, dormindo os homens, veio o inimigo, Satanás, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou e apareceu também o joio. Então, na ocasião do milênio, no governo de Cristo, antes de Satanás ser preso e lançado no abismo para sempre, ele tentará semear joio no meio do trigo, que é aquele tempo de paz. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Então a manifestação do joio acontecerá durante o reino milenar de Cristo. Então não fica batendo nos outros, nas pessoas na igreja, dizendo que está todo mundo misturado, porque tem gente que é joio, tem gente que não é joio. Não é determinante sobre nós. Isso, não é a gente que faz esse julgamento, porque todos os que estão ali, não tem ali joio e trigo. Ali tem os que servem e os que não servem. Todos estão em processo de salvação. Uns já estão mais adiantados, outros estão chegando. Então isso é ambiente de milênio. Então olha só o quanto você está crescendo só nesse capítulo 3 de Mateus aqui. Isso aqui vale ouro. Versículo 27. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Esses servos aqui, os servos do pai de família, são os anjos. E o campo do seu reino será a terra sobre o governo de Cristo no ambiente, no período do milênio. Então, a maioria será composta de justos, diferente dos dias de hoje, que é o ambiente da semeadura pelo semeador. Então, quer dizer, comparado com os dias da parábola do semeador, que é o período do período da graça, quando a minoria era composta pelo trigo, certo? Então, joio é a descendência restante que sobrou do antigo mundo. Você tem como referência Zacarias, capítulo 14, versículo 16, que inclui ali os egípcios, por exemplo. Dá uma lida lá para você ver, você vai entender. Versículo 28. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E eles assim: não, o inimigo que fez isso aqui é Satanás. Satanás fez isso. Versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, porque agora é um processo de juízo final. Já está se encaminhando para juízo final, então não é para esse tempo de semeadura e graça. Então aqui a gente não julga ninguém. Ninguém diz quem é joio, ninguém aponta para ninguém dizendo que é joio. Você está entendendo? O joio terá o seu tempo de colheita determinado e é o Senhor com os seus anjos que fará isso. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E isso aqui não é arrebatamento, isso aqui é ambiente de milênio. Quer dizer, durante 1000 anos o joio crescerá com o trigo. A ceifa é o final do milênio, que vai culminar com a grande batalha de Gog e Magog. Então, nesse tempo, os ímpios, o joio aqui, serão arrebatados para o lago de fogo. E os justos, que são os representados pelo trigo, eles
tornarão, eles serão tomados, né, pelo reino de Deus, tá? Então, se você ministrar isso aqui no culto da palavra, o pessoal vai, aplaudir você. Versículos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs. Veja, já é a terceira parábola desse capítulo. Dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então aqui nós temos o tipo do reino de Deus. Jesus nos ensina, nesses 2 versículos aqui, os estágios do crescimento do grão da mostarda. Então o grão, a hortaliça, e logo se tornando uma árvore com ninhos para produzir acolhimento, para dar proteção e segurança. Então aqui já aponta para uma outra parábola, ok? Vamos entender um pouquinho mais adiante. Outra parábola, versículo 33. Lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Ele está trabalhando em 3 tempos aqui o tempo todo. Passado, presente e futuro. Ele está trabalhando o tempo todo em nações, Israel e igreja. Tá? Então as 3 medidas de farinha aqui, ou os 3 elementos do reino de Deus, representam as nações, Israel e a igreja. O fermento do reino é o espírito do reino, certo? Então, o primeiro, quer dizer, veja só, nações, o primeiro elemento rejeitou ser fermentado. Israel, o segundo elemento foi contristado pelo fermento. Isaías capítulo 63, versículo 10, porque ele acaba desprezando o privilégio de ser sacerdócio universal, dado à igreja. Hebreus, capítulo de número 6, 7, 8 e 9. E o 3, que é a igreja, nós estamos aqui agora, o terceiro recebeu livremente, que é a igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 4. Então, só nesse 33 aqui, você ensina por 3 semanas. Só falando de nações, igreja, nações, Israel e a igreja. Certo? Então, com o fim das 70 semanas de Daniel, Deus irá introduzir o seu espírito para a manifestação do reino do seu filho, fermentando o primeiro elemento, as nações que ficaram comprometidas por causa de Israel. A igreja assumiu, vai reinar com Cristo e então julgará as nações. O Espírito de Deus, na manifestação do reino do Filho, irá fermentar o primeiro elemento, ou seja, as nações, para reconhecer que só Ele é Deus e Senhor. Fantástico, escatológico de ponta. Versículos 34 e 35, vamos lá. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava em parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ouviram tudo por parábolas por causa da blasfêmia, lá contra o Espírito Santo. Gente, aqui deixou minúsculo, mas não diminua a santidade dele, tá? Lá naqueles dias, lá no princípio, como eu falei para vocês. Então aqui eles já estão pagando preço por isso. Quer dizer, faz parte aqui da dispensação do mistério esse período aqui. Entendeu? Então isso aqui só é revelado a quem se tornou discípulo e família própria, ou família próxima de Cristo. 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ele e os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo. Mais uma referência sobre casa de Jesus. Jesus explica a parábola do joio e do trigo aos seus discípulos, dizendo o seguinte, versículo 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, quer dizer, o semeador é Cristo no seu reino estabelecido na terra. Isso é milênio. 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Quer dizer, o trigo será a maioria no reino de Cristo, e o joio será aqueles que restaram da grande tribulação. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo aqui. Não é essa colheita de evangelização missionária. Os ceifeiros serão os anjos. Então a ceifa será durante a batalha de Gog e Magog. A referência a Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8. Versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então os ímpios, né, enfim, serão lançados no lago de fogo, que é o inferno. Então o joio está sendo lançado no lago de fogo. Então não tem a ver com esse tempo.
tem a ver com o período que se aproxima para o juízo final, combinando com a batalha de Gog e Magog. Tem a ver com o milênio, por isso que isso é escatológico. Versículos 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque iniquidade se constitui pelo pecado institucionalizado, que não é removido, que não é remexido, que não é denunciado. Então, no fim do milênio, os ímpios serão lançados no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 8 e 9. Certo? 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 21 a 23, que assim será a posição dos justos na terra, na Nova Jerusalém. Ok? Versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então o campo é a terra e o seu resgate vale tudo quanto aquele mercador tem. Esse momento aqui aponta para o resgate da nação de Israel, que haverá intervenção na batalha do Armagedon. 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que julga as boas pérolas. Reino dos céus, homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Então esse terceiro elemento do reino aqui, que é a igreja, passa a ter um grande valor. Então valia tudo o que aquele comprador tinha, inclusive a sua própria vida. Apocalipse capítulo 21. A pérola aqui é a igreja. Quer dizer, custou a sua vida, custou o seu sangue. Tá? Aqui é custou, tá, gente? Custou a sua vida, custou o seu sangue. Então representa a terceira parte das 3 medidas de farinha. A igreja. Versículo 47. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixe. Jesus compara a nação dos gentios como uma rede com toda a sorte de peixe. É sobre isso que ele está falando agora, porque a igreja começa, de alguma forma, a nação gentílica, né, a essa rede enorme de qualidade, porque ele já está falando da igreja. Versículo 48. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Até o fim, né, do reino milenar de Cristo, a rede se encherá, porque começa com a igreja e vai até o fim, e depois os peixes serão reciclados. Versículo 49. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos, separarão os maus entre os justos. Então é coisa do céu. O julgamento das nações será feito durante todo o reino milenar. O final será com a grande batalha de Gog e Magog. Percebe isso aqui? Esse é o segredo. Então lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá prantos e ranger de dentes. Então Ezequiel 39, você precisa ler isso aqui para pegar esses 2 versículos aqui, 49 e 50. Tá? O versículo 50 agora, naquela ocasião, o fogo que descia do céu, Apocalipse 29, vai inaugurar o inferno para lançar os ímpios lá, o diabo, a besta e toda a sua raça. Versículos 51 e 52. E disse-lhe Jesus: entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe: sim, Senhor. E ele lhes disse: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus, isso aqui tem a ver com pregador, pai de família, ensinador, aquele que transmite a palavra. Olha a responsabilidade, gente. Não dá para sair falando qualquer coisa e espiritualizando. Não pode ser feito isso. Olha aqui, ó. Vocês estão entendendo? Sim. O povo tem que entender. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira seu tesouro, né, do seu tesouro coisas novas, velhas, conecta as coisas, instrui. Quer dizer, o pai de família é comparado àquele que registra os fatos, para ser responsável, anota, registra, escreve, para ser responsável na transferência dos seus filhos. O nosso entendimento aqui no presente vai ser o nosso tesouro lá no futuro. Então esse pai de família aqui, ele tem o tipo também do pregador, né? Aqui é do pregador, do ensinador experimentado no seu ministério, que faz com responsabilidade o comunicar para que as pessoas entendam a palavra.
Versículo 53, e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, se retirou dali. Há momentos em que devemos entregar a mensagem e simplesmente nos retirar. Deixar que a mensagem surta os seus efeitos. Há circunstâncias em que você entra, prega, anuncia, ensina, não fala nada, sai, vai embora e deixa a mensagem fluir. Tá aí, ó. Você pediu uma resposta de Deus essa semana. Não pediu? Tá aí a resposta de Deus para você. Versículo 54 agora. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e as maravilhas? Porque Cristo ele era cheio de diversidades e de operações. Era uma habilidade. Habilidade que todo pai de família, pregador, ensinador, responsável precisa ter no trato com a palavra e a manifestação do reino de Deus. Ok? Versículos 55, 56 e 57. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Hã? É isso que você está pensando, ó? O filho do carpinteiro, da dona Maria, o irmão do Zé, tem um ministério. Gente, fica tranquilo. Tem hora que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: é impossível que essa pessoa flua tanto, tenha tanta graça, tanta sabedoria, porque ele não é ninguém. Ele não é na família, a família dele é nada. Fica tranquilo. Entregue a mensagem e se retire. Deixa que ela flua. Deus dará testemunho sobre você. E por último, versículo 58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O profeta é diferente do sacerdote. O profeta pode não ter a honra na sua terra, mas o sacerdote deve ter honra no seu lugar. E a incredulidade sempre será o maior impedimento para milagres em qualquer lugar, em qualquer tempo. Deus te abençoe, pregue com ousadia, pregue com autoridade, ensine com maestria. Obrigado por poder servi-lo. Deus te abençoe. Até a próxima aula. E essa foi mais uma aula do Abba Club. Se você quiser saber mais sobre a escola de interpretação bíblica criativa que mais cresce na internet, clique no link da descrição do vídeo para saber mais. Te vejo nas aulas.